Obrigado, Farley. Primeiramente, é uma honra estar aqui, abrindo as palestras desse dia importante aqui para toda a comunidade trabalhista. Agradeço ao convite, a permissão do presidente da Matra, o Fábio, para nós organizarmos juntos esse seminário, um dia inteiro de vários debates com ilustres palestrantes e com ilustres presenças aqui dos colegas juízes, advogados trabalhistas, desembargadores, servidores, membros das sociedades aqui presentes nesse debate. E, primeiramente, também é uma honra ser apresentado por alguém que eu tenho uma grande estima, não só profissional, pelo juiz que é, pelo professor também que é, certo? Que tem um grande projeto com o curso CETRAB cada vez crescendo mais, o meu amigo pessoal Farley, que inclusive estaremos juntos em breve lá em Guarulhos, dia 30 de setembro e também dia 7 de outubro, debatendo essa reforma trabalhista. Então, o que me encheu mais de satisfação também é a apresentação ao lado do amigo Farley. Antes de iniciar, só peço a licença que eu vou ministrar a palestra de pé, tá, pessoal? Que eu sou meio acelerado, então por isso eu prefiro ficar de pé, até para mostrar o painel aqui que temos a debater, esses dois temas, danos morais e trabalho intermitente. Pessoal, olha só, eu faço o mesmo coro de praticamente todos aqui os membros da mesa de abertura com relação à visão da reforma trabalhista, certo? Infelizmente ela veio, ela está aí. Temos que atuar perante ela. Lamentar, podemos, mas infelizmente temos que enfrentá-la. E dentro dos temas da reforma trabalhista, esses dois que me foram passados, toda a regulamentação dos danos extrapatrimoniais e do trabalho intermitente, principalmente esse último, que daqui a pouco eu já comento, o trabalho intermitente, eu considero temas gravíssimos dentro da reforma, e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês, os debates. Lógico, tentar, ainda que seja bem difícil achar algo positivo, mas tentar achar alguma coisinha que pode ser elogiado, que é difícil achar, mas vamos tentar, e mostrar quais são as críticas aqui que eu apresento. Para quem ainda não teve acesso, a CLT, iniciando pelo primeiro tema, regulamentou a figura do dano extrapatrimonial. Ela passou a abordar esse tema a partir do artigo 223-A. Vamos pensar comigo aqui, gente. Regulamentar as indenizações, os danos, isso não é algo ruim. A ideia de tratar do tema em uma lei trabalhista, isso não seria ruim. Se a ideia de um legislador falar, vamos colocar na CLT uma regulamentação quanto aos danos, a ideia em si pode ser boa, mas não da forma que foi exatamente os motivos que eu vou apresentar para vocês, as críticas, os detalhes, os perigos que podem vir pela frente com relação a isso. Então, só para deixar claro, não sou crítico quanto à ideia de regulamentar a figura do dano extrapatrimonial e poderia até mais, regulamentar mais a responsabilidade, regulamentar a prescrição de acidente e doença do trabalho, que é um tema polêmico. Poderiam ter ido um pouco mais além, mas não dessa forma e principalmente como debatido aqui no momento inaugural, sem nenhuma oportunidade de um debate mais amplo perante o Congresso. É só fazer a comparação com o CPC, o quanto demorou, o quanto o CPC teve a participação de diversos juristas. E a CLT, essa nova CLT, essa reforma trabalhista aí que eles fizeram, certo? Foi a toque de caixa. Mas começamos, gente, olha só. Ele começa falando, aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Esse apenas já dá para começar a coçar a cabeça. Ao falar apenas os dispositivos desse título, pode passar a ideia do quê? Que está tentando brecar, nós usarmos, como muito bem disse o colega ali, o Código Civil. Porque se fala apenas, vai poder falar, opa, então só o que está aqui, não podemos usar a principal norma de responsabilidade civil, que é o Código Civil, vai poder surgir esse debate, quando fala apenas os dispositivos desse título. Pode gerar uma interpretação, que eu já antecipo, que certamente não vai ser a minha, de limitar apenas o que está aqui. Mas poderá. Para muitos operadores do direito, que gostaram dessa reforma, como tem operadores que gostaram, vão poder falar, opa, eu só vou usar o que está aqui, porque a lei fala apenas o desse título. Mas prosseguindo, causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão, que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, os quais são titulares exclusivos do direito à reparação. Gente, aqui eu acho que dá para ficar o dia inteiro só batendo nesse artigo, mas não temos tempo para isso, então tentarei ser mais pontual. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão. A expressão ação ou omissão pode gerar a ideia do quê? Da positivação da responsabilidade subjetiva, que exige
dolo ou culpa, ação ou omissão, certo? Podendo, para aquele operador do direito que for querer utilizar essa interpretação, retirar a possibilidade de nós querermos aplicarmos a responsabilidade objetiva do Código Civil, da teoria do risco, ou a responsabilidade objetiva à luz da Constituição Federal, do meio ambiente de trabalho. Se pegar um operador do direito mais restrito, ação ou omissão, dolo ou culpa, responsabilidade subjetiva, tem que ter a prova da culpa ou do dolo, tem que ter a prova da ação ou da omissão. Teoria do risco presumido poderia ficar prejudicada. Como eu falei, eu tenho que mostrar as críticas, o que poderia vir de ruim. E esse primeiro comentário eu vejo, ainda que não está tão claro, mas a gente tem que fazer como se fosse o caos, já que veio essa coisa, como muito bem disse o colega do procurador, está vindo aí exatamente a nova lei, certo? Juízo final, que realmente concordo com ele, temos que pensar o que pode vir de pior mesmo. Para quê? Para, sabendo o que pode vir de pior, nós conseguirmos melhorar, tentar salvar. E uma interpretação dessa, da ação ou omissão, pode gerar a ideia que vamos prejudicar a teoria da responsabilidade objetiva, que ainda que seja uma teoria subsidiária, já que a própria Constituição fala na subjetiva, é muito aplicado por nós, operadores do direito, quando tratamos de atividade de risco, construção civil, vigilância, ok? Mas prosseguindo, que ofenda a esfera moral ou existencial. Para não ficar só na chatice de criticar, aqui vem algo bom. Positivaram, colocaram em lei a figura da esfera do dano existencial, que é uma construção jurídica que surgiu há não muito tempo, certo? Da figura do dano existencial, aquele dano que ofende a própria existência do ser humano, aquele dano que ofende os sonhos, que foi uma construção, quando é aquela jornada exaustiva que retira a pessoa do convívio familiar, que aí é possível condenar em dano existencial. Então aqui, se é para pegar algo positivo, é que eles, ao colocarem na lei, pelo menos, a previsão legal do dano existencial. Da pessoa física ou jurídica, até isso você vai criticar? Não sei se foi omissão ou esquecimento, mas o legislador esqueceu do quê? Que existem entes despersonalizados. Existem condomínios, ok? Espólios poderiam também estar aqui. Pode-se imaginar isso. Um espólio, o grande debate do dano moral do espólio, certo? Que nós temos, aquele trabalhador veio a óbito, faleceu, mas aí os herdeiros podem, inclusive, tutelar o dano moral do espólio. Então, ao falar pessoa física ou jurídica, faltou aqui falar, inclusive, entes despersonalizados, como toda a legislação se preocupa, se pegar o Código Civil, faz menção aos entes despersonalizados, os quais são as titulares exclusivas do direito de reparação. Aí essa parte final também gera pulga atrás da orelha. Por quê? As quais são titulares exclusivas do direito da reparação. Titulares exclusivas, a pessoa física ou jurídica. Já ouvi comentários que me preocuparam. Em qual sentido? Opa, titulares exclusivas, pessoa física ou jurídica do direito à reparação, só se refere à pessoa ofendida diretamente. Então poderia prejudicar o famoso, que acontece muito, dano em ricochete, dano reflexo, que é aquele dano, como nós conhecemos, de uma viúva que perde um marido, de um filho que perde um pai. Poderia gerar esse debate sobre titulares exclusivos do direito à reparação. Então, isso preocupa. Essa ideia da exclusividade pode dar margem a quem queira, entre aspas, utilizar isso para prejudicar o acesso à justiça, ao falar os titulares exclusivos. O dano em ricochete, para quem não lembra, é aquele caso, o trabalhador morreu, a viúva quer processar o empregador. Isso tem muito, todos nós aqui, operadores do direito, sabemos quantas e quantas ações nós pegamos do famoso dano em ricochete, certo? Que vem um filho, vem o trabalhador, vem a esposa, vem o pai, vem o filho, ações pesadas, né, que envolvem a perda de um ente querido, que é um abalo imensurável, que não dá para se apurar, que é triste. Situações inusitadas, nunca me esqueço uma vez que eu peguei uma ação, que aqui no seu trabalho, era um dano em ricochete, estava lá o falecimento de um trabalhador, comparece uma senhora com um filho no colo, uma segunda senhora com um filho no colo, uma terceira mulher com um filho no colo, uma quarta mulher com filho no colo. Caminho, eu guardei a ata em casa, ainda era processo físico. Eu fiz questão de perguntar para o advogado, sempre procuro bater papo com ele. Ele falou: doutor, o que está acontecendo? 4 mulheres, 4 bebês? Primeiro, o medo de alguma delas gritar que o filho é seu, né? Certo? Aí eu olhei para o advogado sempre gentil. Doutor, excelência, o Decujos era casado com a primeira mulher, com a mulher aqui ao meu lado, e as outras 3 eram amantes. Engravidou as 4.
São 4 filhos legítimos dele postulando e dando em ricochete. Falei, doutor, que susto. Nossa, tanta mulher, tanto bebê, daqui a pouco apareceu o ratinho aqui, o Marquito, certo? Caso de família, na Márcia Goldschmidt, ok? Então, mesmo esse barraco, esse conflito todo, aí na hora da audiência, você acaba falando demais, o juiz é ser humano, às vezes acaba. Eu falei, sério, doutor? Ele era casado com as 4 mulheres, o cara tinha 4 mulheres, tinha. Eu falei, caraca, o cara, porque morreu, ok? Nesse caso, esse dano em ricochete, esse dano reflexo, é da nossa competência. E aí, será que não vão questionar? Falou, opa, o titular exclusivo era o Decujus. E o Decujus não está mais aqui. Morreu. Elas não podem tutelar nenhum direito do Decujus, nenhum direito do espólio, nenhum direito ao dano moral do espólio. Então isso vai gerar debate, certamente, que como eu falei, esse apenas com isso aqui pode pegar um operador de direito, que espero que não aconteça, se limitar apenas a isso, ao que está na lei e afastar. Mas tem mais. Aqui, pessoal, vou ser mais dinâmico. Não repetir o que está na lei, mas apenas apontar. O 223C, ele aponta quais são os direitos protegidos, quais são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Honra, imagem, intimidade, liberdade, ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Qual que é o primeiro debate? É um rol exaustivo? Ou seja, é só isso? Porque se for só isso, usando o bom popular, deu ruim. Por que deu ruim? Simples. Tem muito mais danos aqui, gente, que você pode parar para pensar. Vamos pensar um principal que, infelizmente, nós temos que conviver até hoje. Racismo. Onde está aqui? Cadê? Onde entraria? Você poderia, lógico, poderíamos puxar por uma honra, imagem, mas não está expresso. Um dano que, infelizmente, acontece muito, a questão do dano, do preconceito por idade. Onde está? Aqui ainda bem que mencionaram a sexualidade, que infelizmente é uma das coisas que pegamos muito a homofobia. Mas cadê o preconceito por idade também expressamente, o racismo? Então falta mais. Penso eu, que espero que prevaleça a interpretação, que não é um rol exaustivo, meramente exemplificativo. Podemos pensar em outros danos. Danos que infelizmente acontece muito, a questão do estrangeiro, uma discriminação por se utilizar da mão de obra estrangeira, um trabalhador estrangeiro. Já pegamos casos, certamente muitos de vocês, que o trabalhador é ofendido no seu ambiente de trabalho porque ele é de outro país. Cadê a ofensa ao estrangeiro aqui também? Então, pessoal, espero que prevaleça a interpretação que o 223C não seja um rol exaustivo, mas meramente exemplificativo. Que aqui temos apenas algumas ideias. Depois, 223D é com relação à pessoa jurídica, os bens juridicamente tutelados da pessoa jurídica. É lógico que o legislador se preocupou em proteger a pessoa jurídica, a empresa, não ia passar batido. Mas aí tudo bem, não vamos criticar isso, porque teríamos que pensar, também existem danos morais para a pessoa jurídica, e aqui está positivada a figura dos bens juridicamente tutelados pela pessoa jurídica, ok? Agora, gente, 223E, vamos debater. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico tutelado. Vou parar um pouquinho aqui. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos que tenham colaborado para ofensa do bem jurídico tutelado. Isso já vinha no Código Civil, nós utilizávamos o 942. Todos que praticaram ato ilícito respondem por esse ilícito, certo? De forma solidária. Então, essa ideia, nós já tínhamos pelo menos a salvação pelo Código Civil. Agora, gente, o que me preocupa, na proporção da sua ação ou omissão. Gente, de novo, não pensando na teoria do caos, do pior dos mundos, mas nós temos que ter essa visão do pior para tentarmos fazer o melhor. Na proporção da ação ou da omissão, casos situações bem do dia a dia forense nosso, que todos já pegamos. Terceirização. Pensar que antigamente o mal era a terceirização, ainda é. Mas diante de toda essa reforma do trabalho, não dá para saber o que é pior, né? Se é terceirização, trabalho intermitente, ok? Então acompanhe comigo, terceirização. Temos o básico, que inclusive está na lei nova lá, o tomador responde subsidiariamente, tranquilo? Pelos créditos trabalhistas. Acidente do trabalho. Digamos que o acidente do trabalho, o empregado, ele foi na empresa prestadora, o seu real empregador, ele foi na empresa prestadora, pegar
a cesta básica, um ticket, refeição, um vale transporte, foi lá na empresa prestadora. E lá na empresa prestadora caiu o teto. Acidente do trabalho. Caiu o teto por culpa do empregador que não arrumou direito o gesso. Acidente, o trabalhador, coitado, ficou com a cabeça rachada. Ele entra com a ação pedindo danos extrapatrimoniais em razão do acidente do trabalho. E ele coloca no polo passivo prestador e tomadora. Pela lei, tomadora responde subsidiariamente por todos os créditos trabalhistas. Mas até que ponto não vai ter tomador alegando, opa, quanto ao dano moral, eles já alegavam o quê? Que era um dano personalíssimo, que eles não poderiam responder, a tomadora. Agora, até que ponto ele não vai querer puxar a tese, a tomadora, falando, olha, agora está na lei. Eu respondo na proporção da minha ação ou da minha omissão. O acidente foi na casa da prestadora. Foi lá na sede da empresa, prestadora. Eu não tive nenhuma ação ou omissão. Até que ponto isso não vai poder ser usado como excludente, como tese de excludente de responsabilidade? E a minha preocupação não é ser usado. Porque aqui o papel do advogado da empresa é legal, ele está no papel dele tentar buscar a tese defensiva. A minha preocupação é se isso não se consolidar, não vira uma jurisprudência na cabeça dos magistrados, embargadores, que acaba se consolidando o quê? A tomadora está isenta de responsabilidade, ele responde pelos créditos trabalhistas, mas quanto ao dano, temos que apreciar a ação ou omissão da tomadora. Até que ponto vai? O acidente foi na prestadora? Não tenho ação ou omissão nenhuma, não foi culpa minha. Não tinha como eu ser omisso. É lógico que eu vou tentar, eu digo, tem que dar minha opinião pessoal, vamos tentar sem pegar na omissão, na negligência de ter escolhido uma prestadora ruim, certo? Para tentar manter ainda a responsabilidade subsidiária. Mas isso vai dar margem para poder alegar na proporção da ação ou da omissão. Ok? Mas prosseguindo, a reparação por danos extrapatrimoniais pode ser cumulativa com a dos danos materiais decorrentes do mesmo ato. E aí, professor, tem crítica também a isso? Eles falaram do dano extrapatrimonial, equiparando, mencionando como se fosse o dano moral, aqui destacando que pode ser cumulada com o dano material. Mas esqueceu um dano muito comum, que infelizmente acontece muito, que é o dano estético. Cadê o dano estético aí na lei? Onde entra? Um dano que já foi consolidado na jurisprudência do STJ e aplicável ao processo de trabalho, que é um dano independente do dano moral. Para quem não se recorda, o dano estético é aquele dano pela quebra da harmonia corporal. O trabalhador tem 10 dedos, certo? Sofreu um acidente, perdeu uma mão, perdeu os 5 dedos, teve um dano estético. Tranquilo? Ele tem direito à reparação pela quebra da harmonia corporal. O corpo dele era harmônico e, ao perder a mão, ao ter sido amputada a mão, o corpo deixou de ser harmônico. Cadê a regulamentação do dano estético? Cadê a previsão? Podendo ser cumulativamente com a indenização por danos materiais e estéticos decorrentes do mesmo ato lesivo. É lógico que você pode interpretar que a omissão da legislação não exclui o direito ao dano estético. Até porque, pelo amor de Deus, né, gente? Senão vai voltar lá atrás. Lá atrás tinha um entendimento que o dano estético estava dentro do dano moral. Vamos falar o quê? Que agora o dano estético voltou para dentro do dano moral? Que o legislador não colocou o dano estético aqui porque está dentro do dano extrapatrimonial e ponto final? Não é mais um terceiro, uma outra modalidade de dano? Ou seja, vai revogar até a própria súmula, vai interpretar até contrário à própria súmula do STJ? Mas essa omissão que sempre preocupa. Já que eles querem regulamentar, já que a ideia é atualizar, regulamentar, cadê aqui cumulativamente com o dano estético? Que é um dano que já está que já é consolidado o direito à reparação. Depois, se houver cumulação, o juízo a proferir vai discriminar os valores dos danos morais, dos danos patrimoniais e dos danos de natureza patrimoniais. Até aí tranquilo, a composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes, os danos emergentes, não interferem na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Destaca que são danos autônomos. Não vou nem perder muito tempo aqui para partir para o que interessa. Agora, gente, presta atenção aqui, pessoal. Olha só. O legislador, ele colocou o quê? Que ao apreciar o pedido, o juiz deve considerar vários critérios. E aí eu quero destacar um especial em razão do tempo. Natureza jurídica do bem. Opa, andou bastante, peraí. Natureza jurídica do bem tutelado, intensidade do sofrimento, a possibilidade de superação, os reflexos pessoais
e sociais da ação, a extensão da duração dos efeitos, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, perdão tácito ou expresso, a situação social, o grau de publicidade. Pessoal, dava para ficar o dia inteiro falando de cada um deles, mas como o tempo não permite, eu escolhi um só. O perdão tácito ou expresso. Como assim, pessoal? Gente, isso, a depender do ponto de vista, é um absurdo. O empregado sofreu um acidente, perdeu um braço. Ele perdeu um braço, não foi mandado embora, fez todo lá, afastamento, tudo, voltou, a empresa reabilitou esse trabalhador e ele continuou a prestar serviço na empresa, reabilitado, por mais 3 anos, para até fugir da prescrição. Ele continuou a trabalhar reabilitado, sem um braço, infelizmente, por mais 3 anos. Até que ele foi dispensado, já tinha passado estabilidade, tudo, foi dispensado. Ele entra com a ação pedindo, quero danos extrapatrimoniais por ter sofrido um acidente de trabalho que gerou a perda do meu braço por culpa da empresa. Qual que vai ser a tese gritante do empregador? Excelência, o reclamante é um homem de Deus. Ele perdoa. Ele continua a trabalhar 3 anos com a gente. Feliz, contente. Está aqui, excelência. Ocorreu o perdão tácito. Será que não vai ser isso alegado, realmente? Lógico que vai. E eu não culpo. O advogado está no papel dele, tem que alegar. É o papel deles, alegar as teses que tem em mãos. E até que ponto vai cair também na mão do juiz? O juiz não vai entender que ocorreu o perdão tácito. Até que ponto não pode ser consolidada uma jurisprudência que pode entender que não ocorreu o perdão tácito? Quer ver uma situação que é bem do dia a dia, e certamente todo mundo aqui já viu? A figura dos apelidos. Apelido de trabalhador. Quantas vezes nós já pegamos isso na prática? Certo? Apelidos de tudo quanto é jeito. Eu sei, gente, eu sou ser humano, todo mundo aqui é ser humano. Tem até com os apelidos que são perfeitos. Você olha, fala, você pega a petição inicial, você olha para o trabalhador, olha a petição, olha o trabalho e fala, caraca, é idêntico. Não vou dar dando moral, vou dar parabéns para quem criou. Certo? E até o próprio trabalhador, quando ele fala do apelido dele, ele já incorporou aquilo, mas não pode. É errado. É errado, não pode tratar o trabalhador com apelido. É proibido, nunca me esqueço um caso rápido, que o apelido do trabalhador, que entrou com a ação pedindo Moraes, era Cabeção de Vênus. E eu posso falar que minha cabeça também é grande, então não é nenhum tratamento ofensivo. Ele chegou lá, e o pior é que o cara ainda foi pra audiência de boné. E boné, quem é cabeçudo como eu sabe, não dá pra usar porque dá uma ressaltada na cabeça grande. E aí ele chegou lá de boné, eu perguntei, eu falei, o senhor tá com algum corte, alguma cicatriz, algum tratamento quimioterápico? Não, excelência, é charme. Aí ele já tirou o boné sem eu mesmo falar nada. Pulou o cabelo, eu falei, não, pode ficar de boné, fica tranquilo. Ok? Aí no interrogatório do patrão, só para ver como às vezes os apelidos se consolidam, no interrogatório do depoimento pessoal do patrão, que ele estava lá, era um estabelecimento pequeno, fui perguntar para o patrão, falei, senhor, quanto tempo o reclamante tinha de intervalo entre a jornada? O patrão, o empregador me solta, excelência, o Cabeção de Vênus tinha 1 hora de intervalo. Eu olhei para o empregador, para o réu reclamado, e falei, senhor, você está sendo processado por isso. Aí ele me solta a pérola, mas excelência, dá uma olhada, não tem jeito. E para não rir nessa hora, e para não rir, e para se manter a serenidade de um magistrado ali naquela hora. Vontade de levantar e gargalhar, abraçar o cara, mas você mandou bem, ok? Mas não pode, tem que... O que eu gostei, e aí eu falo, como eu já fui, antes de ser juiz, eu fui advogado durante 4, 7 anos, e eu gostei muito da atitude do advogado do reclamante na hora. Mesmo rindo, o advogado reclamante, excelência, pela ordem, consta em ata, é confissão. Falei, claro, doutor, tá na ata, direito seu, ok? Tá certo, advogado, mesmo momento de descontração, atuando, ok? Então, pensa nesse caso, o cara era chamado de Cabeção de Vênus durante 4 anos, e aí depois ele entra com a ação. Se hoje, pessoal, eles já alegam isso, quem atuou em casos desse jeito, desse tema, hoje já tem essa tese, que o empregado ele não pode reclamar porque ele aceitou o apelido, agora vai estar na lei. Perdão tácito. Gente, eu sinceramente, vai ter o grande debate lá de fóruns, de enunciados. Um tema que eu quero sugerir perante a Ana Matra até, é que cria uma súmula, um precedente, algo no sentido do quê? Que a mera continuidade no emprego não pode caracterizar perdão tácito. Não pode, gente, o empregado está subordinado ainda. Ou você acha que o empregado, chamado de cabeção, ele vai falar, tá bom, patrão, vem aqui no fórum, entra com a ação trabalhista ainda empregado. Ele até pode fazer isso. E aí ele vai ser o quê? O cabeção despedido. Na hora. Vai ser dispensado, não vai ter como. Fechou? Depois, gente, e aí vem o pior dos mundos. Não satisfeito, a legislação agora prevê o tarifamento do dano moral, do dano extrapatrimonial. Agora, gente, está na legislação.
conforme o grau do dano da ofensa a um teto. Ofensa de natureza leve, 3 vezes. Ofensa de natureza média, 5 vezes. Natureza grave, 20 vezes. Natureza gravíssima, 50 vezes. E aí vem o pior. O salário do ofendido é o critério. O salário do ofendido é o critério. Por que o pior o salário do ofendido, gente? Pessoal, não vou entrar em debates sociais, que aí o tema vai mais longo. Significa que, ao utilizar o salário do ofendido, o salário do trabalhador como critério de indenização, você vai poder levar em consideração o quê? Quem ganha mais, merece mais? Simples assim? Então, por exemplo, tá lá um trabalhador, um tio da limpeza com todo respeito, do lado dele está o gerente da loja, cai o teto ao mesmo tempo, racha a cabeça do tio da limpeza e racha a cabeça do gerente. Como o salário do gerente era de 5 mil, o dano dele vai ser maior. Agora, o do tio da limpeza ganhava 2 mil, por exemplo, vai ser menor. Isso é razoável entender que o pobre, entre aspas, né, por ganhar menos, merece um dano moral menor do que, entre aspas, o rico que ganha mais? É um debate que vai longe esse, tá, gente? Da utilização do salário do empregado, do salário da vítima, como critério de indenização, ok? Mas agora, e esse teto, pessoal? Só para conhecimento geral, o direito civil, o direito comum, acabou com o tarifamento do dano faz tempo. Existia a lei da imprensa, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que eu vou mencionar aqui até depois. O STF já falou que não poderia utilizar critério objetivo, porque a Constituição fala, o direito à reparação é proporcional ao agravo. Se é proporcional, cada caso você vai ter que analisar. Como você vai poder tarifar um dano? E principalmente o gravíssimo. Qual o exemplo de dano gravíssimo que eu vejo? A morte. Então agora, gente, vai ter um valor a vida. 50 vezes o salário. Então agora uma vida você já sabe quanto custa. 50 vezes o salário. Se um dia você está naquela DR básica com seu namorado, marido, ele fala que você não dá atenção para ele porque você está estudando muita reforma trabalhista, e ele te pergunta, qual o meu valor na sua vida? Você responde, 50 vezes o seu salário. Que agora está tarifado. Agora você sabe o valor. Está aqui. 50 vezes o salário do ofendido. Então, tarifar o dano é algo muito criticado. Daria para se alongar mais, mas pelo tempo, vamos passar. Para concluir essa parte dos danos, eu já faço os comentários do trabalho intermitente rapidamente. Aqui, pessoal, é o outro lado. Se quem for ofendido for a empresa, vai ser utilizado os mesmos parâmetros, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Agora pensa, o empregado perdeu a cabeça, fez alguma ofensa à imagem da empresa no Facebook dele. Ele tem que pagar danos morais a essa empresa. É razoável, não vou entrar nesse critério. Vai ser utilizado os mesmos. Se for considerado que a divulgação no Facebook é ofensiva de forma gravíssima, vai ser lá, 50 vezes o salário do trabalhador para pagar de danos para a empresa. E esse parágrafo 3º, gente, com todo respeito aos legisladores, nossos senadores, deputados, só pode ser uma piada. Por quê? Na reincidência entre partes idênticas, o juiz poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Pessoal, a ideia de dobrar o valor na reincidência é ótima, mas olha o requisito. Entre partes idênticas, então o trabalhador perdeu um braço, ele ganhou 50 vezes o salário dele. Se ele perdeu o outro braço, agora vai ganhar 100 vezes. Quando vai acontecer isso, gente, do cara de ser entre partes idênticas? Se o legislador tivesse preocupado mesmo com o meio ambiente, o que ele ia falar? Na reincidência, tirava essas partes idênticas, o juízo pode elevar o valor dobro. Então, se aquela empresa, é comum que tenha acidentes e doenças do trabalho, as indenizações daquela empresa, por ser uma empresa reincidente, tem que ser em dobro. Mas não condicionar esse requisito entre partes idênticas, que vai ser praticamente impossível, gente. Vai ser praticamente impossível. Até porque, como o empregado vai entrar com a ação trabalhando, prestando serviço, para ter uma reincidência depois para entrar com uma nova ação. Vai ser algo bem raro ter essa reincidência entre partes idênticas. Fechou? Aqui está o voto do STF, que ele fala pela questão que não cabe utilizar tarifamento para danos. Depois eu vou pedir para a escola judicial, para deixar disponível esse material, tá? E aqui nós começamos a falar do trabalho intermitente. Juro que pelo tempo serei bem dinâmico. Até porque trabalho intermitente, vocês já ouviram certamente essa figura. Pessoal, sinceramente, a diferença entre o trabalho intermitente e o trabalho escravo para mim é só que o trabalho está na lei, o trabalho intermitente está na CLT, o escravo não. Porque é algo muito grave, gente, o trabalho intermitente.
O trabalho intermitente, pessoal, vou fazer um resumo para ser mais dinâmico, não vou procurar ler todos os artigos aqui. O trabalho intermitente, em resumo, pessoal, ele fala assim, o empregado é contratado, ele é registrado, ou seja, é uma forma de contratação, está aqui. O 443, o trabalho poderá ser verbalmente ou por escrito, por prazo determinado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Então, é uma nova forma, sem parâmetro anterior nenhum. Não tinha, a Inglaterra utilizou essa figura, e eu já vou mencionar as críticas também, certo? Então, é uma nova modalidade de contratação, na qual o empregador está aqui, considere-se como intermitente contrário, no qual a prestação de serviço com subordinação, ele é empregado, não é contínua. Aquilo que você aprendeu sempre, que caracteriza essa relação de emprego, a não eventualidade ou habitualidade, a legislação já quebrou, falando que pode ser empregado alguém que não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços em inatividade, eu já vou resumir, determinado em horas, dias, meses, independente do tipo da atividade, ou seja, se aplica para tudo, exceto para aeronautas, que é a única exceção salvar, porque eles ficaram com medo do avião cair, né? Vamos tirar os aeronautas, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Pessoal, explicando o trabalho intermitente de forma objetiva, o empregado é contratado, sem a certeza de quantas horas ele vai trabalhar, sem a certeza de quanto ele vai ganhar. Qual que é o procedimento? As regras, rápidas. Ele tem direito apenas ao salário mínimo hora e, quando ele prestar serviço, ele vai ganhar o DSR daquele serviço, vai ganhar 1/12 das férias daquele serviço, vai ganhar 1/12 do 13º daquele serviço. E o recolhimento do FGTS e as contribuições previdenciárias daquele serviço. O empregador vai comunicar a ele com 3 dias de antecedência e ele vai ter até um dia antes para aceitar ou não aceitar a prestação de serviço. Se ele aceitar, ele vai lá trabalhar. Se ele aceitar e não for trabalhar, multa de 50% da remuneração que ele ia receber. Se ele aceitar, já vamos comentar, se ele aceitar e chegar lá não tem trabalho, multa para o empregador de 50% do que ele ia ganhar naquele dia. Pessoal, o trabalho intermitente é muito pesado, muito criticado. Por quê? Ele vai deixar o empregado na total zona de insegurança. O empregado não vai saber quando ele vai trabalhar, quanto ele vai ganhar. Só que as contas do trabalhador não são intermitentes. O IPTU, a escola das crianças, não vai chegar um mês sim, um mês não. Não vai chegar quando o empregado ligar para a escola e falar, olha, agora você pode mandar o boleto. Agora não. Não. As contas do trabalhador chegarão sempre. Pessoal, o trabalho intermitente acaba com qualquer possibilidade de, entre aspas, rotina do trabalhador. Eu sei que muita gente critica a rotina é horrível, principalmente quem é casado, certo? Mas, para o trabalhador, a rotina é ótimo. Por quê? Porque um trabalhador, sabendo a hora que ele entra, a hora que ele sai, ele vai poder fazer o quê? Horário de faculdade, horário de colégio, horário que ele vai ficar com a família. No trabalho intermitente, ele não sabe nada. E o trabalho intermitente, gente, pode ter o quê? O trabalho zero. Como assim? Ele pode passar um mês que não ganhou nada. Pode passar um segundo mês que não ganhou nada, um terceiro mês que não ganhou nada. A lei não põe limites. A lei não fala, o empregador tem que chamar pelo menos o empregado uma vez por mês. O empregador tem que chamar pelo menos o empregado uma vez a cada semana. Não. E o pior, a lei fala assim, enquanto o empregado espera ser chamado, espera ser comunicado, não é considerado tempo de serviço. Não é tempo de serviço. Então, qual que vai ser o debate? Não vai ser computado para fins de férias, 13º, não vai ser computado o quê? Qual que vai ser o grande debate? Será que vai ser computado para fins de aposentadoria? Tudo bem que ninguém mais vai se aposentar, essa é uma preocupação a menos, certo? Mas, será que vai ser considerado para tempos de aposentadoria, tempo de serviço? A lei fala que não é. É uma suspensão do contrato sem previsão de término. Está suspenso. Até quando? Não tem prazo. Até quando o patrão resolver chamá-lo. Então isso é muito criticado, gente, muito perigoso. Isso, pessoal, sabe para quem que é? Que é bonito? Para índices de desemprego. O governo vai soltar o quê? Reduzimos o índice de desemprego. Por quê? Porque esse cara é empregado. Ele não vai constar no índice de desemprego esse cara que está no trabalho intermitente. Por quê? Porque ele está empregado. Só que é um empregado sem remuneração. Então, para o governo vai ser lindo. Vai pegar, é um exemplo muito comum. Eventos. Empresa de eventos. Vamos pegar um buffet infantil, uma empresa de buffet, que utiliza muito do bico, que contrata um garçom aqui, vai fazer um show ali, contrata mais palhaço, mais para animar as crianças, contrata sempre através de bico. O que essa empresa
buffet vai poder fazer? Vai lá e contrata 100 garçons, 100 palhaços, para tudo trabalho intermitente. Ela só vai ter custo quando chamar esse palhaço, quando chamar o garçom, certo? Só que para fins de CAGED é empregado. Ou seja, para fins de critério de desemprego, não tem. Os 100 trabalhadores que são trabalhos intermitentes estão considerados empregados. Já até vejo, não lançando praga, mas pode ter certeza. Dá uns 3, 4 meses da reforma, eu aposto que quiser que vai ter anúncio em Globo ou qualquer outro tipo de jornal, anunciando o quê? A reforma reduziu o índice de desemprego no Brasil. Pegando exatamente o quê? A grande contratação em trabalho intermitente que vai acontecer. Porque o empregador não vai ter o custo, só vai ter o custo quando chama o trabalhador, fora os grandes debates que vêm pela frente. Quais? E acidente e doença do trabalho. Aquele tempo que nós sabemos, de 15 dias, pelo empregador acima de 15 dias, vai para o INSS, o grande debate daquela zona cinzenta do trabalho no INSS quando tem alta de lá. Meu amigo Falha até tem uma obra brilhante sobre esse tema, que ele escreveu muito bem sobre isso, sobre essa questão do trabalho, do afastamento pelo INSS, ok? E aí, como vai ser isso daqui? Se o empregado sofreu, ele foi convocado para trabalhar um dia, justamente nesse um dia ele sofreu acidente, no final do expediente. E aí ele está afastado, não está, mas é interrupção, mas o empregador só convocou ele para trabalhar um dia. Os outros 15 dias ele vai receber, porque seria interrupção, porque foi acidente de trabalho, mas o patrão vai falar, não, a minha convocação foi só para um dia. Eu só pago o dia que ele trabalhou. Então vai dar margem para muitos debates, para diversos debates esse trabalho intermitente. Eu comparo de forma chula, partindo já para o final, o trabalho intermitente, que para o trabalhador é o quê? É um celular pré-pago. Como assim? Você está meio sem grana, lembro bem, minha fase de concurseiro, não tinha dinheiro nenhum, certo? Usava muito celular pré-pago, aí conhecia alguém, o coração batia mais forte, vou colocar crédito para ligar para ela. Eu acho que ela é o amor da minha vida. Ligava, até descobrir que ela torcia pro Corinthians, aí o amor acabava, parava de ligar, certo? Então o celular pré-pago, você só usa quando você quer. É um empregado no trabalho intermitente. O patrão vai usar só quando quer. Agora eu preciso, liga pro patrão, liga pro empregado, agora não. Eu lembro que acho que foi na cultura, né, lembro que teve uma mesa redonda com o relator da reforma, que estava lá no meio, certo? Quando questionado o trabalho intermitente, ele falou assim, essa figura é ótima, porque vai criar diversos novos postos de trabalho. Primeiro, eu não sei onde ele enxerga tanta vaga de emprego assim no Brasil, né, gente? Certo? Não sei onde ele vê que está sobrando emprego, porque na verdade falta. Mas a ideia dele já mostrou que a ideia é o quê? Que vai criar novos postos de trabalho? Sim, vai ter, isso eu não nego. Vai contratar um monte de intermitente. Mas o principal, e o salário? Não vem, certo? Porque só vai pagar quando trabalha. Então, por isso, pessoal, e fora que a lei fala que não considera, não se trata não prejudica a subordinação a hipótese do empregado recusar. Porque ele, quando ele defendeu o trabalho intermitente, ele falou assim, desse jeito, o empregado ele vai poder ter vários contratos, vai ter diversos. Então, significa que pode ser que o patrão de um contrato liga para ele e ele recusa. Essa recusa, será que vai ser vista com bons olhos por aquele empregador? Quando finalmente ele precisou do empregado, o empregado recusou. Ah, professor, você está achando que patrão é rancoroso? Quase nada, né, gente? Certo? Será que ele vai ser convocado novamente? Não vai? Então, é algo sempre preocupante. Ok? Aqui trata toda a regulamentação positivista, da previsão legal, a multa, o período de inatividade não é tempo à disposição, certo? Ao final de cada período ele vai ter a remuneração, as férias, 13º, repouso, aquilo que eu falei. Recibo deve estar discriminados os pagamentos. O empregador efetuar o recolhimento do FGTS da previsão, da Previdência, com base nos valores pagos a título, e vai fornecer comprovante. Isso é algo raro, tá, gente? Vai dar o comprovante do recolhimento do FGTS e do INSS. Não é algo comum, né? Então, vale a pena destacar essa previsão que vai fornecer ao empregado o comprovante do recolhimento do FGTS e da Previdência. A cada 12 meses, faltou comentar isso, olha só. A cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir, presta atenção, a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não pode ser convocado. Aí eu pergunto, tudo bem, vai ter direito a 12 meses, vai ter direito a um mês de férias. E o bem bom das férias, ou seja, a grana? Onde está escrito que as férias devem ser remuneradas? Tudo bem que o terço constitucional não está aqui, mas a gente consegue salvar pela Constituição Federal. Mas até que ponto? Se o cara só ganha pelo que ele trabalha, não deveria estar aqui devendo essas férias serem remuneradas com base no trabalho?
nos meses que ele trabalhou, ou no maior salário que ele teve? Não tem. E aí, para concluir, não satisfeito a lei regulamentar o trabalho intermitente, vai ter esse tema aqui, vocês verão também uma brilhante palestra sobre o negociado, sobre o legislado. Lá no 611-A, que é o artigo que fala do negociado, colocou o quê? O trabalho intermitente pode ser objeto de negociação coletiva. Ou seja, o que negociar no trabalho intermitente vai prevalecer sobre o que está na lei. Pessoal, a única possibilidade que eu vejo que negociar prevalecer, piorar mais ainda a condição do empregado nesse trabalho intermitente, fora o que está na lei, essa negociação prevê. A cada hora de trabalho, o empregado ganha uma chibatada, certo? Porque já está horrível a lei. E além disso, a negociação ainda vai poder prever isso, vai poder tutelar mais. Tranquilo? Aqui, pessoal, antes de concluir, passo para vocês todos os meus contatos. Aqui a palestra hoje pelo dinamismo, por diversos temas que vocês têm hoje pela frente, não é aberto para dúvida, mas qualquer dúvida, qualquer tema, debate que vocês querem debater comigo, tá aí o Instagram, principalmente no Instagram. Podem adicionar, eu posto vídeos sobre a reforma, vídeos curtos, vídeos inclusive sobre causos de audiência. Sou juiz há quase 9 anos, então eu fiz questão de postar alguns casos diferentes, como, por exemplo, um reclamante quando apareceu uma vez bêbado em audiência, o que fazer, a testemunha uma vez compareceu de burca, como identificar a testemunha. São casos inusitados. Dá uma olhada no meu Instagram, eu postei diversos casos, tem demais lá, tem outros casos. Me adicionem no Instagram para seguir, ou em qualquer uma das redes sociais, certo? E para concluir, meus amigos e amigas, juro que é só mais um minuto, técnica de palestrante, toda hora falar que está acabando para vocês irem se confortando. Olha só, para concluir finalmente agora, novamente parabenizar a Mata, na pessoa do Fábio, a parceria com os advogados trabalhistas, com o MPT, para todos nós juntos fazermos esse evento, sobre esse tema que assusta a todos. E pessoal, ainda que, eu novamente falo com todo respeito, seja empresário, seja advogado de reclamada, é preocupante para todos. Porque ainda que você só defenda a reclamada, você deve ter um irmão, uma mãe, uma esposa, uma filha, que é empregada, que é seletista, que ela vai ficar prejudicada. Então, afeta toda a sociedade. Ainda que seja um empresário, esse empresário deve ter primo, irmão, vizinho, que é empregado. E mesmo para o microempresário, tem prejuízo essa reforma. Só para os grandes empresários mesmo que estão protegidos. Então, é algo, pessoal, que interessa a toda a sociedade, a preocupação. Então, é um tema, gente, que vocês aproveitem todo o restante do dia. Serão várias palestras, vários ilustres palestrantes aqui, com diversos temas, tentamos abordar todos os principais temas da reforma. E por último, gente, aproveite cada informação. Nós nunca sabemos quando a informação vai ser útil na nossa vida. Você não sabe, às vezes uma dica falada hoje, ainda que passou batido, pode servir para a sua tese de defesa, de petição inicial, para a sua sentença, para o seu voto. Então aproveite, gente. Eu te falo até por experiência própria. Nunca me esqueço, rapidamente uma história, eu fui aprovado, antes de estar aqui em São Paulo, fui aprovado também no TRT do Rio e no TRT do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso do Sul, na minha fase oral, eu tive a honra de ser sabatinado por 2 ministros do TST. E uma das primeiras perguntas que que foi feita, perguntou para mim assim: doutor, fale para mim a diferença da oitiva de testemunha no processo penal e no processo trabalho. O processo penal nem cai no edital trabalhista. Pensa na coragem de falar: excelência, não está no edital, próximo. Não sou louco, certo? Sabe o que me salvou? Uma informação que eu tive, uma palestra que eu assisti, ainda na época da faculdade. Aquelas palestras que você tinha que assistir só para contar horas, você estava só respirando, que já valia, certo? Então, a gente nunca sabe quando a informação é possível, gente, certo? Achei muito bacana as palavras do colega Lívio, quando falou da preocupação, vou advogar em outra área, vamos para outra área. Nossa preocupação também foi a mesma. Eu amo direito do trabalho, desde a época, antes da faculdade, durante a faculdade, meus 5 anos eu fui bancário, não era da área jurídica. Eu só descobri o que era um fórum depois como advogado, certo? Então, desde o banco, quando eu não sofria, mas quando eu sabia como que era o tratamento com o trabalhador, e antes disso, antes de ser bancário, eu já tinha sido office boy, já tinha sido balconista, vendedor de roupa, vendedor de carro, certo? Épocas magras, só não vendia o corpo porque ninguém pagou muito, ok, porque eu estava mais gordo. Então, antes disso, eu já me preocupava, eu já via como que era o tratamento do empregado. Então, é um tema, gente, que gera preocupação mesmo. Mas assim como o colega, eu também penso, não é para nós existir, não é para nós existirmos, não é para nós sairmos da área trabalhista. Essa área que muitas vezes é chamada de justicinha, justiça dos figuetes, dos TIC, do registro, que eles tratam de forma pejorativa, é ainda e vai continuar sendo a maior justiça de todas, gente.
porque é a única justiça que se preocupa com o lado social de verdade. Isso não pode mudar. Então não deixe o seu amor, a sua vontade, a sua dedicação pela justiça do trabalho, sendo você servidor, advogado, juiz, procurador, perder esse foco em razão da reforma. Não perca aquele sonho, aquela coisa que fez você escolher a trabalhista, para mudar para outra área só por causa dessa reforma. Vamos aprender com ela, vamos combater ela, vamos advogar com elas, vamos decidir com ela, acolhendo ou não acolhendo, construindo teses, mas não deixe nunca o sonho cair, ok? Por quê? Porque ninguém tem a legitimidade de tirar nossos sonhos. Ninguém. Nem essa reforma, nem Congresso, nem presidente, certo? Pode tirar o nosso sonho. Ninguém. Quando se batalha por um sonho, você tem que ir atrás dele até o final. E para concluir, lembro quando eu fui atrás do meu sonho, que era aprovação na magistratura, exatamente por todo esse meu histórico, muitos tentaram fazer com que eu saísse desse sonho. Até porque na minha família não tinha ninguém. Meu pai é mecânico aposentado. Minha mãe era dona de casa deficiente. Então não tinha ninguém para me dar o caminho das pedras. Mas eu fiquei firme, forte, até o final, até conquistar meu sonho. Mesmo quando eu era reprovado, que meu pai falava para mim, filho, desiste. Tem gente que nasceu para ser juiz e você não. Meu pai falava isso para mim por quê? Vai ver, me achava burrão, certo? Ou queria me proteger. Mas os sonhos, gente, estão lá para quê? Para serem conquistados. E quando eu conquistei, liguei para o meu pai e contei a grande notícia da aprovação, falando, pai, seu filho, que muitos não acreditavam, hoje virou juiz federal do trabalho. E juiz federal do trabalho é algo que eu amo e vou querer ser, tendo ou não tendo a reforma. Advogado trabalhista é algo que você quer ser, que você ame, tem ou não tem a reforma. Procurador do trabalho, tendo ou não tendo a reforma. Servidores da Justiça do Trabalho, tendo ou não tendo a reforma. Não vai ser a reforma que vai acabar com a nossa justiça. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção a todos. Até uma próxima.